Seja muito bem-vindo, investidor e investidora. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente vai montar uma estratégia vencedora para 2024 dentro dos nossos investimentos. É muito por conta do conteúdo que eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje que eu tenho uma performance acima de 30% ao ano desde 2018. E eu vou mostrar para vocês em detalhes para vocês aplicarem agora já em 2024. Então, se você gosta de investimentos, já segue o perfil aí, já deixa o like no vídeo e bora pro vídeo. Beleza, vamos começar aqui. Eu vejo muita gente investindo em ações e fazendo carteiras mirabolantes, fazendo carteiras que não tem sinergia entre ela, né? Então, escolha de papéis aleatórios, escolha de papéis por conta de eles serem baratos ou por entrar em algum tipo de moda e não porque ele tem uma sinergia dentro dos seus setores. E o que eu vou falar aqui com vocês principalmente é sobre os setores. Eu notei ao longo do meu tempo como investidor que, independente do período que a gente esteja no mercado, existem setores que sobem mesmo quando a bolsa cai e existem setores que estão em queda mesmo com a bolsa subindo. E é exatamente dessa lógica dos setores que a gente vai montar a nossa carteira em setores que tem maior potencial de dar retorno pra gente. Então, só com isso, só com a gente escolhendo os setores corretos no timing certo, a gente já tem uma rentabilidade muito acima. Então é exatamente disso que a gente vai falar. Eu vou falar para vocês quais são esses setores, como a gente vai olhar para se aproveitar deles no melhor momento. E eu vou compartilhar aqui a tela então com vocês, para que vocês vejam uma explicação simples dos setores. O que são os setores? Setores econômicos são agrupamentos de empresas que a gente vai fazer, no caso de ações, de algum determinado tipo de vertente na nossa economia. Então, por exemplo, empresas bancárias, ela constitui o setor financeiro. Empresas bancárias, de seguradoras, fintechs, constituem todo o setor financeiro. Existe o setor de tecnologia, existe o setor de saúde, existe o setor de consumo cíclico e não cíclico, enfim, a gente tem diversos setores aqui e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Beleza, então aqui eu já vou colocar uma listinha de alguns setores que a gente tem aqui no Brasil e os seus índices também, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o setor de consumo cíclico no Ibovespa. Ele é classificado como ICON, índice de consumo, né? Aqui entram principalmente os consumos cíclicos, né? Enquanto os consumos não cíclicos já são agrupados no setor de utilidades, utilities do Brasil. Então aqui a gente vai ter consumo não cíclico, teremos o útil. Qual que é a diferença aqui desses dois setores, né? Qual a diferença entre consumo cíclico e não cíclico? O consumo cíclico a gente vai utilizar algumas vezes na nossa vida. Por exemplo, você não vai comprar uma geladeira todo ano. Então, o consumo de uma geladeira, você comprar uma geladeira, um eletrodoméstico, ele é um consumo cíclico. Ele vai acontecer com base em ciclos. Quando você tiver mais dinheiro, você vai trocar sua geladeira e aí vai deixar ela por alguns anos ali dentro. Então, geladeira ocorre isso, carros acontece isso, outros eletrodomésticos como computador, TV, enfim. Então eles entram aqui, principalmente o ramo do varejo, têxtil, que são as roupas, carros, eles entram aqui no consumo cíclico. Já o consumo não cíclico, o setor de utilidades, aqui a gente vai ter empresas que, independente do consumo, você vai utilizar. Independente do ciclo econômico, está sobrando dinheiro ou não, você vai utilizar. Então aqui vai entrar tanto o setor de supermercados, que você vai comprar alguma coisa no supermercado, independente, você precisa comer, na verdade. Farmácias entram aqui também. Vão entrar aqui também água, saneamento. Vai entrar aqui também eletricidade, que são os consumos que você vai ter em qualquer momento da sua vida, né? Você precisa desse consumo. E o setor de utilidades, ele é conjunto ao setor de consumo, nesse caso aqui para o Brasil, ok? Fora esses setores, a gente ainda tem os setores de financeiro. Então aqui a gente tem o setor financeiro, IFNC, setor financeiro, que aqui a gente vai ter bancos, seguradoras, fintechs, eles entram todos aqui. Seguradoras, fintechs, eles entram todos
aqui nesse setor financeiro. Perfeito. Fora os bancos, seguradoras e fintechs, a gente ainda vai ter também outro setor aqui, que é o setor de indústrias. E aqui eu tô colocando o ícone, esses ícones, eles são utilizados para a gente procurar a composição desses setores, tá? Você pode colocar a composição do setor Índice no Ibovespa, que aí vai aparecer quais empresas constituem o setor de indústrias no Brasil, como por exemplo, mineradoras entram aqui, grandes fábricas, eles entram no setor de indústrias também. Podem ter empresas que vão participar de 2 setores? Sim, isso não tem problema nenhum, vai acontecer também, ok? Então isso pode acontecer. Empresas que participam de mais de um setor. A gente vai ter também, fora esses, o setor de materiais básicos. Aqui vai entrar madeira, vai entrar outros tipos de empresa que a gente tem no índice IMAT. Tem alguns tipos de commodity que vai compor esse item aqui. O que me veio na cabeça agora foi o de as madeireiras que entram aqui. Fora este, a gente tem um setor que é sempre muito bem lembrado, imobiliário, que é o IMOB. Aqui nesse setor imobiliário, eles não são as empresas de fundos imobiliários, ok? Aqui a gente está falando sobre construtoras, empreiteiras, elas entram nesse e as imobiliárias, né? Aqui sim, a gente está falando desses tipos de empresa e não dos fundos imobiliários. O índice dos fundos imobiliários são os IFIX, fundos IMOB. Que esse aqui não tem nem muito descrição, mas são os fundos de papel e tijolo, né? Fundos de papel, fundos de tijolo, eles entram todos aqui nos fundos imobiliários. IFIX. Além desses, a gente tem o índice de energia. Aqui vai entrar petróleo, gás, então a Petrobras vai entrar aqui. Você vai ter empresas também de saneamento aqui, mas petróleo, gás, energia elétrica. Eles entram aqui nesse setor de energia que a gente sempre tem que estar de olho. Beleza, Jean, você me explicou agora todos os setores que a gente tem aqui na economia brasileira, né? Então são todos esses setores aqui. O que a gente vai efetivamente fazer com eles? A questão é que sempre eles não estão subindo todos juntos, ok? Sempre vai ter um em queda, sempre vai ter um subindo mais que o outro e a gente vai se aproveitar exatamente disso. A gente sempre vai comprar barato, sempre. Isso é uma regra, sempre vamos comprar barato para vender no preço. Então o meu objetivo quando eu invisto em ações é comprar uma ação que vale R$20 e pagar 5, 10, 15 reais por essa ação para poder vender a 20 e não ficar com ela além do necessário também. Eu não quero especular em nenhum momento com a ação, quando ela vale o que vale, eu vendo. Então, para que eu tenha essa observação de quais empresas vão estar mais baratas, é importante que eu olhe para os setores e me posicione nos setores mais baratos. Porque se o setor como um todo subir, eu só preciso achar quais são os diamantes daquele setor. E pensando nesses diamantes, eu vou bolar os meus investimentos, eu vou investir pensando exatamente neles, ok? Pensando nos setores mais baratos e pensando nos diamantes dentro desse setor. E como a gente vai ver esses diamantes dentro de cada setor, eu vou mostrar para você agora em um gráfico que a gente vai montar junto de comparação. Esse aqui é um gráfico comparativo de setores. Ele eu montei pela plataforma TradingView, essa é a plataforma TradingView, e para montar um gráfico dessa forma, dá para fazer de forma gratuita, tá bom? Como a gente vai fazer isso? Deixa eu ocultar todos os outros setores aqui. Vou deixar sempre a gente vai fazer isso com base no Ibovespa, ok? A gente sempre vai fazer isso com base no Ibovespa. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa parte de ticker aqui, Ibov. Vai aparecer o Ibovespa aqui para mim desse jeito. Se aparecer outro tipo de gráfico, como por exemplo o gráfico de candles, você pode vir aqui em cima e mudar para o gráfico de linha. E aí a gente tem aqui o gráfico de linha, perfeito? E aí, a partir dele, a gente vai adicionar os setores com aqueles índices que eu conversei com vocês durante todo esse vídeo. A gente vai vir aqui nesse maisinho que tem aqui, comparar ou adicionar símbolo e vai começar a adicionar esses setores, como por exemplo o IMOB. O IMOB, eu venho aqui, índice Bovespa imobiliário e vou adicionar ele, clicar nele. Quando eu faço isso, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês. Pronto.
apareceu dessa forma. O que significa esse gráfico? Esse gráfico significa um comparativo entre dois índices, no caso o Ibovespa e o índice de setores, a partir de a data que tiver aqui, ó, à minha esquerda. Então, se está começando aqui, vai ser a partir do dia 4 de setembro de 2017, por exemplo. E aí ele se desenrola daqui para frente. E eu posso aumentar esse tamanho, né, de comparação, ou diminuir conforme eu arrasto o meu gráfico aqui, beleza? E aí eu vou adicionar todos aqueles setores que a gente vai observar, todos os setores, e eu tiro o de fundos imobiliários, porque eu quero comprar ações nesse caso, ok? Então eu vou comparar todos os setores de ações, e só eles. E em qual período eu vou comparar essas ações? Isso é muito importante. Qual o período que eu vou estar comparando essas ações para eu notar quais são as mais baratas, para eu notar qual é o melhor setor para eu investir? E aí a gente vai fazer uma divisão entre 5 anos, que eu julgo um longo prazo, 3 anos, um médio prazo, e 1 ano, o curto prazo. E o que eu vou estar buscando em todos esses anos? Eu vou estar buscando quais são os setores mais baratos, que menos subiram durante os 5, 3 e o último ano também, dando mais importância para os últimos 5 e para os últimos 3, porque ele pode estar reagindo no último ano e eu me beneficiar desse início da reação, pegar um ciclo, um novo ciclo dentro daqueles setores para me posicionar nas empresas mais baratas do Ibovespa. E eu posso fazer isso também com S&P 500 nas ações americanas, e isso eu deixo para outro vídeo que eu explico para vocês, mas aqui no Ibovespa a gente consegue se posicionar nos melhores setores fazendo esse tipo de estudo. Eu vejo pouca gente falando desse tipo de estudo, mas eu conversei com alguns gestores de investimento que utilizam essa análise, inclusive tem um podcast que eu fiz no canal Wolfcast, que é exatamente falando com um gestor sobre esse tipo de estudo e como ele conseguiu uma performance muito acima da média dentro daquele ano, utilizando esse tipo de estudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, e é como eu consigo rentabilidade acima da média também, tá bom? Vamos voltar pro gráfico então, e eu vou mostrar para vocês um comparativo nos últimos 5, 3 e 1 ano, e como a gente vai investir, se beneficiar desses setores. Perfeito. Então aqui, deixa eu trazer o gráfico aqui um pouquinho para o lado, para não ficar embaixo da minha câmera, e eu vou colocar os últimos 5 anos. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho, a partir de fevereiro de 2019, eu tenho 5 anos aqui dentro desse gráfico. E eu posso notar, não estará aparecendo agora por conta da minha câmera, mas esse setorzinho que está aqui embaixo é o setor Icon, de consumo, aquele que eu falei para vocês que a gente começou por eles. Então a gente vai ter o setor de consumo como o mais barato, depois a gente vem com imobiliário aqui em laranjinha, e por último, quer dizer, em terceiro lugar aqui, do mais barato para o mais caro, o FNC de finanças, né, o financeiro. Então aqui eu já separei esse bloquinho de notas que eu anotei os 3 mais baratos nos últimos 5 anos. Perfeito? Anota isso. Você vai separar os 3 mais baratos dos últimos 5 anos, dos últimos 3 e do último ano. Vamos agora para os últimos 3 anos aqui. A gente vem para o começo de 2021. 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui. A partir do começo de 2021, a gente ainda tem o Icon aqui, ó, de consumo muito barato, muito descontado, com mais de 45% de queda nos últimos 3 anos. Depois a gente tem o Industrials e depois a gente tem o Imobiliário. Então já mudou um pouco a conjuntura. O IFNC já tá lá em cima, olha lá o índice financeiro como ele tá. Ele já veio lá para cima, então talvez não esteja mais tão barato assim. Agora o Icon, o Imobiliário apareceram nos dois, e o Industrials ainda apareceu também nesse de 3 anos, embora no de 5 que a gente tinha feito aqui antes, ó, no de 5 o Industrials já aparece como um quarto aqui, né, de baixo para cima. Ele não tá mais entre os 3. Provavelmente já teve uma reação maior aí, mas ainda consta como barato nos últimos 3 anos. E eu vou anotar isso também. Então aqui eu tenho Icon, IFNC e INDX como os 3 mais baratos. Na verdade, o IFNC saiu, né? Agora eu tenho o Icon, o Imob e o IFNC. Perfeito. Agora a gente tem a real.
perfeito. Nos últimos 3 anos aqui, Icon, INDX e IMOB. No último ano agora, a gente vai pegar os mais baratos do último ano. Para isso, vou colocar aqui, deixa eu dar uma esticadinha aqui. Beleza, coloquei agora no começo de 2023 e a gente tem o IMAT como mais em queda aqui, esse amarelinho é o IMAT. Depois a gente tem o Icon e tem o INDX. Olha o setor IMOB como ele tá. Ele já começou a despontar, ele já começou uma alta. Então é interessante a gente continuar observando ele, porque a gente notou que ele ainda tá barato nos últimos 5 e nos últimos 3 anos. Talvez seja uma retomada desse setor. Então, se você vai investir agora, se você vai começar a sua carteira agora, talvez seja interessante olhar para os papéis que compõem esse setor imobiliário, porque ele tá ainda muito descontado nos últimos 5 e 3 anos, mas no último ano ele já veio dando essa disparada, tá bom? Fora ele, a gente tem o Icon que tá barato nos 3, então esse é a maior prioridade e por isso eu coloco maior percentual da minha carteira nesse setor, no setor de consumo cíclico, porque ele já está muito descontado nos últimos 5, 3 e último ano. Talvez eu consiga pegar papéis tão baratos aqui que me tragam uma segurança muito acima da média. Então é exatamente isso que eu estou buscando dentro dos meus investimentos. E fora isso, o INDX também apareceu. INDX também apareceu aqui em mais de 2 tempos. Talvez seja muito interessante a gente observar as indústrias, né? E aí a gente abre o olho para mineradoras e abre o olho para outros tipos de empresa. E agora eu vou mostrar para vocês na prática onde esse tipo de análise me levou e vem me levando ao longo do tempo. Eu sempre faço esses estudos de tempos em tempos, aproximadamente de trimestre em trimestre, e eu vou mostrar para vocês como eu me posicionei em alguns papéis nesse caso, e eu estou posicionado no setor IMOB, estou posicionado no INDX também, e estou posicionado no Icon também. E eu vou te mostrar como algumas posições deles já vêm surtindo efeito nesse último ano, né? Nesse último período aqui que eu venho mostrando para vocês. Aqui eu tenho alguns papéis. Por exemplo, BRF. BRF é uma empresa que está lá dentro do setor de indústria. Então eu me posicionei nele aqui no ano passado, aproximadamente em agosto, e me posicionei a 10, já venho com mais de 50% de alta nele dentro desse setor. Outra empresa que eu me posicionei também no setor de consumo, Magazine Luiza. Magazine Luiza eu me posicionei aqui embaixo no finalzinho do ano e venho tendo alguns lucros, mas ainda nada muito expressivo da forma que eu espero ainda em Magazine Luiza. Eu tenho aqui também Usiminas, outro caso de industrials também, que eu entrei aqui em agosto de 2023 e venho aqui com bons resultados, né? Entrei a R$7, agora ela está R$10,80 e ela vem surtindo bastante efeito aqui também. Outras empresas que também são desses setores, a JBS é uma também do setor de industrials, que eu entrei aqui e venho bem posicionado. Even 3, que é o do setor imobiliário, bem posicionado também, fiz 2 entradas nela, então tinha feito uma entrada mais barata aqui a R$5,82, depois eu fiz outra entrada a R$6,79, mais cara aqui, mas ainda me aproveitando de uma alta dela dentro desse setor. Dentro desses setores que a gente abordou, faltou CSNA, também é outra empresa no setor de indústrias que estou posicionado aqui desde agosto de 2023 também. Então, para vocês verem, o estudo eu faço uma vez de setor, vou me posicionar mais forte e tá vendo como eu me posicionei dentro de um mesmo mês aqui e bem carregado dentro desses setores? Porque eles estavam muito baratos. Agora a gente já viu uma retomadinha do Industrial, mas aqui é o início da retomada dele. Você pode ver que no último ano ele veio subindo, nos últimos 3 ele veio subindo um pouquinho mais também, mas ele ainda veio descontado. Na época que eu entrei ele estava muito mais descontado do que todos os outros aqui, só quem disputava esse desconto com ele é o setor de consumo, que ainda permanece bem descontado. Então, se você vai montar uma carteira agora, faça
esse estudo de setor. Esse estudo de setor vai ser uma mudança gigante na forma de você investir, nas empresas que você vai investir, em como você investe. Eu não tenho dúvidas de que sua performance vai melhorar demais depois que você fizer o estudo desse vídeo. E se você gostou, já segue, já se inscreve no perfil, já se inscreve no canal, já deixa o like e compartilha com seu amigo que gosta de investimentos. Vamos crescer o canal junto. Eu conto com a ajuda de vocês e espero estar ajudando com esse conteúdo também. Um grande abraço. Valeu!